No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, para que Deus venha aí fazer com que você venha transbordar uma unção sobrenatural. E o que nos faz ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito limita contra a carne. Então, a nossa natureza pecaminosa se inclina para os prazeres da carne, onde a gente quer fazer tudo que a carne necessita e não quer fazer as coisas de Deus. Então nós temos que entender que para ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos que irmos crucificando a nossa carne. E isso é natural que aconteça, porque Jesus Cristo, ele disse que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Até mesmo o seu servo, apóstolo Paulo, um homem de Deus, foi muito usado e ele também sentiu as coisas boas que eu quero fazer, eu não faço, mas as más que eu não quero, essas eu pratico. Mas depois ele conseguiu vencer o mal e disse para ele mesmo que o pecado habitava nele, depois ele disse que Cristo habitava nele. Então ele reconheceu, a primeira coisa para que você venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que reconhecer que existe essa luta e essa luta não vai ter fim, essa luta não vai cessar, essa luta não vai acabar. Você vai ter que sempre lutar contra si mesmo. A luta do cristão é contra as suas próprias paixões. Então eu vejo muitas pessoas hoje se desviando, esses famosos que dizem assim, eles dizem, eu sempre queria fazer isso, eu sempre quis, mas estava ali na igreja, mas me sentia vontade. A gente sempre vai sentir vontade por conta da carne, de fazer coisas difíceis, de fazer coisas ruins, de fazer coisas que não agradam a Deus. Mas o evangelho é isso, é crucificar a nossa carne para estar no Espírito, é crucificar as nossas paixões. E quando você entender isso, você vai romper em fé e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que entender uma coisa, que o mundo espiritual não tem folga. Satanás, ele não desistiu de fazer com que eu e que você venhamos nos desviar da presença de Deus. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não desistiu, e então você nunca vai estar bem espiritualmente, você nunca vai chegar ao nível máximo de espiritualidade. Satanás, ele sabe que tem pouco tempo, então a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados, potestades. E essa luta só termina quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a igreja. Então tenha essa consciência que nós estamos em grande guerra, em grande batalha. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Portanto, celebrai-vos o céu e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, Satanás, ele está de dia e de noite tentando atormentar para tirar a minha paz, a tua salvação. Então, entenda, busque entender que nós estamos em guerra. Então, se você sabe que está em guerra, você tem que estar sempre preparado com as armas. Qual que são as armas? A palavra de Deus tem que estar sempre municiada na tábua do teu coração, oração, jejum, está sempre em uma grande batalha, se protegendo e se revestindo no mundo espiritual. A segunda coisa que você deve fazer para ser cheio do Espírito Santo, mas cheio mesmo, eu estou dando dica para você vencer ser cheio do Espírito Santo. Liste todas as suas fraquezas. Se a sua fraqueza é com dinheiro, coloca lá dinheiro e fuja dessa fraqueza. Se a sua fraqueza é mulheres, fuja disso. Fuja da sua fraqueza. Lute contra a sua carne e entenda a sua fraqueza, porque o inimigo, ele vai tentar com a sua fraqueza. Veja que Jesus Cristo foi tentado por Satanás no deserto, e quando ele tenta Satanás, ele diz, olha, se tu é filho de Deus, ou seja, ele queria que Jesus mostrasse que fosse filho de Deus, e que Jesus tinha fome, transforma essa pedra em pão. Quando ele falou para transformar em pão, era necessidade. Então Satanás, ele vai nos tentar com as nossas necessidades. Você precisa, vai e pega, você precisa, rouba, você precisa, mente, você precisa isso, nas suas necessidades. Então nós temos que entender que ele está lutando todo o tempo e que nós temos que entender aonde que é a nossa fraqueza, porque você já serviu ele e ele sabe aonde é a tua fraqueza. Ele vai fazer você cair aí. Veja que Jesus Cristo foi tentado como rei, para que ele fosse o rei dos reis. Veja que ele foi tentado para que os anjos viessem o servir. E o que aconteceu com Jesus? Deus colocou ele acima dos anjos, exaltando em todo o tempo, porque ele já, sendo Deus, não usurpou ser Deus, então ele se esvaziou e Deus edificou e exaltou novamente. Então ele tentou Jesus como rei, tudo isso eu te dou, tudo isso, os reinos. Então ele deu a tentação, ele vai dar a tentação
para você ir conforme aquilo que você mais quer e aquilo que você busca. Pode ser até com Deus. Por exemplo, um pregador da palavra de Deus, aí as pessoas querem que tu se corrompe para pregar em grandes congressos. Então, é muitas coisas que nós temos que vigiar. Então, entender essa batalha. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos para a perseverança e a corrida que nos é proposta. Ou seja, a Bíblia está dizendo para que nós corramos de tudo, para que nós nos livramos de tudo que é atrapalho, de tudo que é pecado, fugimos disso e seguimos a corrida, o propósito da nossa salvação. E para vocês também ser cheio do Espírito Santo, essa dica é: deixe o seu cálice transbordando. Sempre busque a Deus, sempre louvando a Deus, adorando a Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 19, que nós vamos se encher e enchei-vos. Não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinhos, mas se embriagueis com o Espírito Santo. Vamos ver Efésios capítulo de número 5, versículo 19. Efésios capítulo de número 5, do versículo 18 ao 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, uma das palavras de Deus que eu tanto gosto é: a gente fica cheio do Espírito Santo de Deus, louvando e adorando a Deus. Lembrando que louvar e adorar a Deus não é somente cânticos, veja que ele diz cânticos espirituais, mas louvar a Deus é com palavras, louvar a Deus é com atitude. Louvando a Deus diariamente, a gente vai sendo cheio do Espírito Santo. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, para você romper em fé, ser uma pessoa abençoada, onde você colocar a ponta dos pés, ali vai ser uma bênção. O que vai acontecer com você? As pessoas vão sentir a presença de Deus, você vai transbordar. Então, transborde na presença de Deus. Seja cheio, separe os momentos para chorar, para estar na presença de Deus, que eu tenho certeza que isso vai mudar. Então, o que você aprendeu neste vídeo de hoje? Nesse vídeo de hoje nós falamos que Satanás ele não dorme, que a guerra é 24 horas, então nós temos que entender tudo que estamos passando nas guerras, nas batalhas, também entender quais que são os maiores pecados, os pecados que mais nos dão a fraqueza, que a gente está mais proposto a cair, da onde que Deus também nos tirou, e também temos que entender que temos que estar cheio, para que quando vier o mal, nós vamos estar cheios do Espírito Santo, louvando e adorando a Deus, aquele mal não vai se aproximar. Que Deus abençoe a sua vida, segue, compartilhe para alguém, compartilhe para uma pessoa esse vídeo, nesse dia de hoje, que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.